ouça apenas a leitura de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que você considera muito importante para você neste momento? De novo, o que você considera muito importante para você neste momento da sua vida? Neste momento em que você está passando pela vida. Essa pergunta fez parte de uma pesquisa que foi feita com 7.948 alunos universitários em 48 universidades distintas. Por 2 anos, cientistas sociais fizeram uma pesquisa e esta pergunta foi parte dessa pesquisa. O que você considera muito importante nesse momento da sua vida? E 16% dos entrevistados disseram: eu considero muito importante neste momento da minha vida ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro neste momento. Mas 78% daqueles que foram entrevistados, eles disseram: eu preciso descobrir qual é o propósito da minha vida. Qual é o sentido para a minha existência? Eu preciso compreender porque eu estou vivendo aqui neste momento. E pode ser que uma grande parte dos que estão aqui nesta noite se identifiquem com esses 78% da pesquisa que disseram: eu preciso encontrar um sentido para a minha vida. Esse texto que nós lemos de Provérbios 16:1 e também o texto de Tiago, eles são uma exortação, um desafio para que nós passemos pela vida, não apenas como espectadores. Se eu e você que estamos aqui, fomos adotados por meio de Cristo como filhos do Criador do Universo, se nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não podemos ficar de braços cruzados vendo a vida acontecer à nossa frente. Nós somos chamados a planejar a nossa vida. O coração do homem pode fazer planos, deve fazer planos. Mas tem uma coisa: há uma resposta certa dos lábios que vem do Senhor. Que resposta é essa? Que caminho é esse que eu e você precisamos nos alinhar para experimentar uma vontade que é excelente do nosso Deus? Porque no Salmo 139, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Esse texto nos diz que lá na eternidade, um dia, Deus, Ele sentou e Ele planejou a minha vida, Ele planejou a sua vida. Eu e você não somos um acidente do acaso, nós não estamos aqui por um acaso. Eu e você somos fruto de um projeto de Deus, um projeto que nasceu no coração do Pai. Um dia lá na eternidade, Deus planejou a nossa vida quando nenhum dos nossos dias existia ainda. Ele nos viu, a substância ainda informe, quando no ventre de nossa mãe nós estávamos sendo gerados. E Ele já escreveu e determinou o dia do nosso nascimento e o dia que nós seremos promovidos à glória. Ele já determinou o nosso tempo de existência. Que, de acordo com Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, essa vontade é boa, agradável e perfeita. A pergunta é: por que muitas vezes eu e você não temos experimentado uma vontade que é boa, agradável e perfeita? Porque é isso que Deus tem para cada um de nós. Quando nós queremos usar um adjetivo ou dizer que algo é excelente, que algo é muito bom, nós dizemos: é bom, é perfeito, é algo que é agradável.
Isso significa que Deus tem coisas excelentes para os seus filhos. E talvez eu e você não temos experimentado, porque nós não temos invocado a sabedoria de Deus. Nós não temos consultado o Senhor. E tudo que Ele tem para nós é o melhor possível. E é lamentável passar pela vida sem entender, sem descobrir que vontade é essa que é boa, agradável e perfeita. Porque se houvesse uma possibilidade de nós falharmos nessa vida e voltarmos novamente para consertar aquilo que foi feito de errado, então nós teríamos a possibilidade de uma mudança. Mas de acordo com Hebreus 9, 27, ao ser humano, ao homem, está destinado nascer e morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Quando encerrar os nossos dias aqui, ou nós temos vida eterna com Cristo, ou separados de Cristo. Com Cristo, com aqueles que receberam a Ele como Messias, o libertador que haveria de vir, o Salvador, o nosso Redentor, o único caminho para chegar ao Pai. Separados de Cristo. Para aqueles que talvez buscaram outros mediadores, outros caminhos que não Jesus. Porque João 14,6, Jesus disse, lá em João 14,6, no Evangelho, Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. É lamentável ter apenas uma vida para viver, e vivê-la longe daquilo que Deus planejou para cada um de nós. Uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Propositadamente ou não, eu e você já planejamos os nossos dias. Amanhã você já planejou o seu dia, a sua segunda-feira, a sua semana. Alguns aqui vão viajar, outros vão sair para um trabalho fora de Londrina, outros têm as suas consultas médicas, outros têm os seus afazeres. Você, de alguma forma, já planejou. Mas é triste como muitas vezes nós iniciamos o nosso dia sem sequer consultar a Deus. Deus, o que o Senhor planejou para mim hoje, lá na eternidade? Eu estou iniciando esse dia. Como que o Senhor quer que eu me comporte hoje? As decisões que serão tomadas nesse dia. Senhor, o que o Senhor programou lá na eternidade? Me dá da tua sabedoria, me dá do teu discernimento, me dá o teu conselho, me dá a tua orientação. Eu quero estar no teu conselho. Deus usou o profeta Jeremias para dizer, se o meu povo andasse no meu conselho, eles desfrutariam do melhor que há nessa terra, do trigo mais fino, das coisas excelentes. E eu e você, então, somos chamados aqui a responder uma pergunta que é crucial. Nós temos planejado a nossa vida à luz do projeto de Deus para nós? Como eu e você temos planejado a nossa vida? Nós já descobrimos o que Deus tem para cada um de nós. E pensando num direcionamento, numa resposta, é que eu dei o título para este sermão de Planos Abençoados por Deus. Planos abençoados por Deus. E nós veremos hoje aqui que Deus, Ele abençoa os planos daquela pessoa que o considera durante o planejamento. Deus abençoa os planos daquele que o considera durante o planejamento. E parece tão simples, mas nós veremos que isso é profundo. Deus abençoa os planos daquela pessoa que obedece à sua palavra. E Deus está chamando a mim e a você para um caminho de obediência.
Deus abençoa os planos daquele que não confia em si mesmo durante o planejamento de sua vida. Deus abençoa os planos daquele que o considera durante esse processo de planejamento. E por que eu e você precisamos considerar a Deus quando nós vamos planejar as nossas decisões? Os solteiros muitas vezes nos perguntam: pastor, como eu sei que esta é a moça de Deus, que este é o rapaz de Deus? Como eu sei qual é a profissão que eu devo seguir? Em qual área eu vou prestar o vestibular? Se eu devo ou não expandir os empreendimentos que Deus tem colocado nas minhas mãos? Se é momento de ter ou não ter filho? Como eu posso planejar, programar a minha vida? Por que eu e você devemos considerar a Deus? Aqui no versículo 14 de Tiago diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nem eu e nem você conhecemos o futuro. E esta é uma razão fortíssima para nós invocarmos a sabedoria, o direcionamento daquele que conhece todas as coisas. Porque nós conhecemos um pouco do nosso passado, e do passado muita coisa que nós sabemos é porque nos contaram ou lemos em alguma literatura. Nós conhecemos um pouco do presente, mas não um todo do presente, porque nós sabemos o que está acontecendo aqui, mas não sabemos o que está acontecendo necessariamente neste momento em outras partes do mundo. Algumas informações nos chegam pela mídia, mas não todas. Nós não temos domínio, mas conhecemos um pouco do nosso passado e do nosso presente. No entanto, nós não conhecemos nada do nosso futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 30 segundos. Nós estamos chegando ao final de 2017 e nós não sabemos se entraremos em 2018. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano. E por isso é relevante que eu e você invoquemos a sabedoria daquele que conhece todas as coisas. Porque os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Tiago chama isso de arrogantes pretensão. Arrogantes pretensões. Quando eu tomo qualquer decisão sem invocar a sabedoria, o conhecimento de Deus. Ele diz assim: que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. O que é isso? Vanglória, ostentação. Somos nós dizendo: Deus, eu sou mais inteligente que o Senhor. Eu sou mais sábio que o Senhor. Eu não preciso da sabedoria do Senhor. Então eu dirijo a minha vida do meu jeito, a partir do meu conhecimento, daquilo que eu entendo que é melhor. E eu não invoco a tua sabedoria. Não vale a pena passar pela vida e não invocar a sabedoria e o direcionamento de Deus. Tomar decisões sem o direcionamento do Todo-Poderoso. Aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Talvez alguns aqui vão ter que tomar uma posição de mudança na sua vida. E realinhar os seus projetos com os projetos de Deus. Tem algo que é intrigante para mim na palavra de Deus. Eclesiastes 3:11 diz que Deus, Ele colocou a eternidade no coração do ser humano.
E parece algo contraditório. Porque Deus colocou um anseio no nosso coração pela vida eterna, pela eternidade. E Ele não nos deu condições de conhecer o futuro. Ele não nos deu condições de conhecer o futuro. Não é estranho isso? E você sabe por que Deus não nos deu condições de conhecer o futuro? Porque se nós conhecêssemos o futuro, a gente não precisaria de Deus. E Deus quer que eu e você tenhamos uma vida que seja dependente dEle o tempo todo. Diz a palavra, em tudo devem ser conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações. Em tudo. Tem como excluir algo de tudo? Em tudo devem ser conhecidas diante de Deus as vossas petições. Jesus Cristo, nosso Senhor, em Mateus 10, 30, Ele diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Já pensou nisso? Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Tenho dito que de alguns é fácil contar os cabelos aí, não é? Mas de outros nem tanto. Salmo 139, versículo 2, diz que Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Sabe o que esses textos nos dizem? Que o Senhor conhece os detalhes da nossa vida. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele governa sobre todas as coisas. Deus já programou a vida dos 8 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Mas muitas vezes nós temos levado a nossa vida ao nosso bel prazer, sem invocar a vontade de Deus. Sem invocar a vontade de Deus. Mateus 28, 20 diz que Ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vale a pena passar pela vida sem alinhar a nossa vida com o projeto de Deus. Deus abençoa os planos daquela pessoa que o considera durante esse processo de planejamento. Mas Deus abençoa os planos daquele que obedece a sua palavra. E se você é uma pessoa que é leitora da palavra de Deus, tem ouvido a pregação da palavra de Deus, possivelmente, quando você consultar ao Senhor, quando você orar a Ele, Ele vai trazer à sua memória um texto que vai ser resposta para aquele momento que você precisa. Quantas vezes nós já tivemos essa experiência? Nós oramos a Deus e Ele trouxe um texto que é a resposta que nós precisávamos. E quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos essa resposta. Porque o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que nós temos visto a respeito dos ensinos de Jesus. Ele nos faz lembrar. E nós podemos até pensar e refletir em algumas áreas. Eu disse há pouco que muitas vezes nos vêm os jovens, os solteiros, e nos perguntam a respeito do casamento. E a Bíblia tem respostas. A Bíblia nos diz, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 18, quem se casa, se case no Senhor. No Senhor. Solteiros que estão aqui, você tem que procurar uma moça de dentro da igreja, constituir uma família com uma pessoa convertida. Por quê? Problemas. Deus não é chato, Deus é amor, e Ele quer evitar alguns problemas para nós. Os conceitos são diferentes. Aqueles que não se casam no Senhor vão ter dificuldades, porque um tem os princípios da palavra e as decisões serão pautadas nos princípios da palavra, o outro não.
Quando nasce o filho, você vai querer batizar nessa igreja, o outro vai querer batizar noutra igreja, e começa ali os pés de briga. E Deus não é Deus de confusão. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós simplesmente evitamos problemas. Quantas pessoas dizem assim, eu acho a Bíblia um livro muito difícil de compreender. É muito simples, é só obedecer. Mesmo que você não entenda, obedeça a palavra de Deus. Observe as pessoas que obedecem. Nunca vi alguém obedecendo a palavra de Deus e sofrendo consequências terríveis. Às vezes até paga um preço. Porque Jesus falou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O resultado é leve. Há um preço, há um jugo, mas o resultado é leve. Não enraiza problemas. Tem qualidade de vida. Porque Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Mas quem sabe você está aqui e o seu marido ou a sua esposa não é convertida, aí muda a história. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo ele orienta a igreja de Corinto, fala, olha, não se separe. Se é porque não é crente, o não crente é santificado no convívio daquele que crê. E agora você tem que tomar posse daquela promessa que foi dita ao carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ore para que se converta o seu cônjuge. E eu creio que nós podemos ver isso acontecendo. Então ore. Na vida profissional. Quantas pessoas negociando princípios. Quanta dificuldade. A palavra de Deus diz, não se envolva em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade há entre Cristo e o maligno? Procure se envolver, ou se você tem uma sociedade, com pessoas que amam a Jesus, que têm a Jesus como o único caminho para chegar a Deus. E se há alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus como Salvador, você tem a oportunidade nesta noite. Convide a Jesus, porque não tem outra forma de chegar a Deus. 1 Timóteo 2,5 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem outro meio, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, que não o nome de Jesus. Convide a Jesus, porque quando encerrar a sua vida aqui, você será promovido à glória. O apóstolo Paulo diz que isso é incomparavelmente melhor. Mas você que tem Jesus como seu Salvador, não se envolva em sociedade com pessoas ímpias. Sabe por quê? Porque se você for bem-sucedido nos negócios, a glória é de quem? De Deus. E um adorador ou uma adoradora de ídolos, se ele for bem-sucedido, a glória vai ser de quem? Dos ídolos. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas nos negócios também, nós não podemos negociar princípios. Quantas pessoas têm ido por caminhos tortuosos só porque dá dinheiro? E a Bíblia fala que Deus se agrada da prosperidade dos seus servos. A questão é que nós não devemos negociar princípios. Pouco tempo eu recebi um vídeo de um grupo do Comando Vermelho destruindo um centro espírita em um determinado lugar. E fazendo aquilo em nome de Deus. E depois, eles se preparando lá para um conflito e dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Recitando a palavra. Isso é pôr o Senhor à prova. Lá em 1 Coríntios 10, diz que um dos motivos pelos quais o povo de Israel não entrou na terra prometida é porque puseram o Senhor à prova. Eles conheciam ao Senhor e ainda assim queriam a bênção dele contrariando a palavra dele. E muitas vezes há pessoas que são assim. Querem a bênção dele naquilo que é ilícito. Nós pensamos aqui na questão matrimonial, na questão profissional, mas o que dizer da vida espiritual? Mateus 28, 18 a 20 diz assim, ide e fazei discípulos de todas as nações. Todos aqueles que creem, eles devem ser batizados em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Há um envio de Deus para cada um de nós, como discípulos, nessa cidade, nesta igreja, no lugar onde o Senhor tem nos colocado, tem nos plantado. Eu e você, cada um de nós, somos chamados a fazer discípulos. E Deus abençoa os planos daqueles que alinham a sua vida ao projeto dEle. Deus te deu uma profissão, Deus te deu um emprego, Deus te deu um lugar para viver. E Ele planejou isso. A pergunta é, nós estamos cumprindo aquilo que Deus planejou para cada um de nós? Sabe por que muitas pessoas não consultam a Deus? Porque querem ser deuses de si mesmos. Querem ter independência da vontade de Deus. E Deus nos criou para viver independência dEle. Ele quer que nós vivamos nessa vida de relacionamento, de conhecimento, de intimidade, dependendo dEle o tempo todo. O tempo todo. Por que que muitas vezes você tem resistido tanto, se entregar totalmente ao Deus que você queira, quer não, Ele já domina e governa sobre a sua vida? Porque se nós dominássemos a nossa vida, no momento de crise, de conflito interior, eu diria, Jefferson, morra, e eu cairia morto. Não vale a pena passar pela vida sendo deuses de nós mesmos, sem invocar a vontade de Deus. E por isso ele diz aqui que toda atitude semelhante a essa é maligna. E aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Que bem é esse? É o bem de invocar o direcionamento de Deus em qualquer decisão. E aí, ele diz aqui, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E eu encorajo você, a partir de hoje, usar aquilo que está dizendo o texto bíblico. Se o Senhor quiser. Porque já se tornou um jargão, muitas vezes a gente diz assim, se Deus quiser eu vou passar lá na sua casa. Se Deus quiser eu vou fazer isso ou aquilo. Mas a gente nem presta atenção. Comece talvez a usar essa expressão, se o Senhor quiser. Porque talvez você mudando esse hábito, você vai refletir e vai ser um intencional. Deus, eu quero ter a minha vida alinhada com a vida do Senhor. Se o Senhor quiser, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando Ele enviou Jesus Cristo, Ele enviou Cristo para nos livrar da condenação eterna. E Jesus Cristo é o caminho para que eu e você possamos ter intimidade. Ele veio para revelar a glória do Pai. Revelar quem é o Pai. Não passe pela vida sem conhecer aquele que te criou, que planejou para você uma vida excelente, boa, perfeita e agradável. Tome as decisões, respaldados pela vontade do Senhor. Deus abençoa os planos daquele que o invoca, daquele que o torna participante. Deus abençoa os planos daquele que observa a sua palavra, obedece a sua palavra. Deus abençoa os planos daquele que não age pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Feche os seus olhos. O que você considera muito importante nesse momento da sua vida? Quem sabe você compreendeu que se você invocar a sabedoria de Deus, obedecer à palavra dEle, não agir pela sua própria vontade, você vai experimentar uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E esses são os planos que Deus abençoa.